A parábola do semeador, Octavia Butler. 1. Tudo que você toca, você muda. Tudo que você muda, muda você. A única verdade perene é a mudança. Deus é mudança. Semente da terra, os livros dos vivos. Sábado, 20 de julho de 2024. Tive meu sonho recorrente na noite passada. Acho que era esperado. Ele acontece quando eu reluto, quando me debato dentro de uma prisão pessoal e tento fingir que nada em comum está acontecendo. Ele acontece quando tento ser a filha de meu pai. Hoje é nosso aniversário, o meu 15º e o 55º de meu pai. Amanhã vou tentar deixá-lo contente, ele, a comunidade e Deus. Então, ontem à noite, sonhei com um lembrete de que tudo é mentira. Acho que preciso escrever sobre o sonho porque essa mentira em especial me perturba demais. Estou aprendendo a voar, a levitar. Não tem ninguém me ensinando. Estou aprendendo sozinha, pouco a pouco, a cada lição de sonho. Não é uma imagem muito sutil, mas sim persistente. Já fiz muitas aulas e sou melhor voando do que antes. Agora confio mais em minha capacidade, mas ainda sinto medo. Ainda não consigo controlar as direções muito bem. Eu me inclino para a frente em direção à porta. É uma porta como aquela entre meu quarto e o corredor. Parece estar bem longe, mas eu me inclino na direção dela. Mantendo o corpo tenso e rígido, solto o que estiver segurando, o que tem me impedido de subir ou de cair até agora. E me apoio no ar, me esforçando para subir, não me movimentando para cima, mas também não exatamente caindo. Começo a me mover como se escorregasse pelo ar, flutuando alguns metros acima do chão, presa entre o terror e a alegria. Flutuo em direção à porta. Uma luz fria e pálida vem dali. Então deslizo um pouco para a direita e um pouco mais. Estou vendo que vou errar a porta e bater na parede, mas não consigo parar nem me virar. Eu flutuo para longe da porta, para longe do brilho frio, para dentro de outra luz. A parede à minha frente arde. O fogo surgiu do nada, atravessou a parede e começou a ir em minha direção, a me buscar. O fogo se espalha. Flutuo para dentro dele. Ele cresce ao meu redor. Eu me debato e tento me afastar, agitando as mãos no ar e no fogo, chutando, ardendo. Escuridão. Talvez eu desperte um pouco. Às vezes acontece quando o fogo me engole. Isso é ruim. Quando desperto totalmente, não consigo voltar a dormir. Tento, mas nunca consegui. Dessa vez, não desperto totalmente. Eu entro na segunda parte do sonho. A parte que é comum e real. A parte que realmente aconteceu anos atrás, quando eu era pequena, apesar de, na época, não parecer nada demais. Escuridão. Escuridão clareando. Estrelas. Estrelas lançando sua luz fria, pálida e cintilante. Não conseguíamos ver tantas estrelas quando eu era pequena, minha madrasta me conta. Ela fala em espanhol, sua língua materna. Permanece imóvel e pequena, olhando para cima, para a amplidão da Via Láctea. Nós saíamos depois que escureceu para tirar as roupas do varal. O dia foi quente, como sempre, e nós duas gostamos da escuridão fresca do início da noite. Não há lua, mas conseguimos ver bem. O céu está cheio de estrelas. O muro do bairro é uma presença enorme, crescente e próxima. Eu vejo como um animal encolhido, talvez prestes a saltar, mais ameaçador do que protetor. Mas minha madrasta está ali e ela não sente medo. Me mantenho perto dela, tenho 7 anos. Olho para as estrelas e para o céu profundo e preto. Por que vocês não conseguiam ver as estrelas? Pergunto a ela.
Todo mundo consegue vê-las. Eu também falo em espanhol, como ela me ensinou. É um tipo de intimidade. Luzes da cidade, diz ela. Luzes, progresso, crescimento. Todas as coisas que a temperatura e a pobreza não permite nos preocuparmos. Ela faz uma pausa. Quando eu tinha sua idade, minha mãe dizia que as estrelas, as poucas estrelas que conseguíamos ver, eram janelas para o céu. Janelas pelas quais Deus espiava para ficar de olho em nós. Acreditei nela por quase um ano. Minha madrasta me entrega um monte de fraldas de meu irmão mais novo. Eu as pego, caminho de volta em direção à casa onde ela deixou seu grande cesto de roupas e empilho as fraldas sobre o restante das peças. O cesto está cheio. Olho para saber se ela não está olhando e então me jogo de costas em cima do monte fofo de roupas limpas e endurecidas. Por um instante, caí parece flutuar. Fico ali deitada, olhando as estrelas. Escolho algumas constelações e dou nome às estrelas que as compõem. Eu aprendi seus nomes em um livro de astronomia que era da mãe do meu pai. Vejo o feixe de luz de um meteoro riscar o céu na direção oeste. Olho fixamente para ele, esperando ver mais um. Então, minha madrasta me chama e eu volto para onde ela está. Há luzes na cidade agora, digo a ela. Elas não escondem as estrelas. Ela balança a cabeça. Não há tantas quanto havia antes, nem de perto. As crianças hoje não têm ideia de como as cidades eram brilhantes e nem faz tanto tempo assim. Prefiro ter as estrelas, digo. As estrelas são grátis. Ela dá de ombros. Eu preferia ter as luzes da cidade de volta. Enquanto antes, melhor. Mas pelas estrelas podemos pagar. Dois. Um presente divino pode queimar dedos despreparados. Semente da Terra, os livros dos vivos. Domingo, 21 de julho de 2024. Há pelo menos 3 anos, o Deus de meu pai deixou de ser o meu Deus. A igreja dele deixou de ser a minha igreja. E ainda assim, hoje, por ser uma covarde, eu me permito ser iniciada naquela igreja. Deixe meu pai me batizar em todos os 3 nomes daquele Deus que não é mais meu. Meu Deus tem outro nome. Levantamos cedo hoje porque tínhamos que atravessar a cidade para ir à igreja. Na maioria dos domingos, meu pai realiza missas na nossa sala de estar. Ele é um ministro batista e, apesar de nem todas as pessoas que vivem dentro dos muros de nosso bairro serem batistas, aqueles que sentem a necessidade de ir à igreja se satisfazem unindo-se a nós. Assim, não precisam se arriscar indo para fora, onde as coisas são tão perigosas e malucas. Já é bem ruim que algumas pessoas, meu pai, por exemplo, tenham que sair para trabalhar pelo menos uma vez por semana. Ninguém mais sai para ir à escola. Os adultos ficam nervosos quando as crianças saem. Mas hoje foi especial. Para hoje, meu pai combinou algumas coisas com outro ministro, um amigo dele que ainda tem uma igreja de verdade, com um batistério de verdade. Meu pai já teve uma igreja a poucos quarteirões do muro, do lado de fora. Ele a abriu antes de existirem tantos muros. Mas depois de muitos desabrigados terem dormido nela e de ter sido roubada e vandalizada tantas vezes, alguém despejou gasolina dentro e ao redor dela e a incendiou. 7 dos desabrigados que dormiam ali na última noite acabaram incendiados também. Mas, de alguma forma, o amigo de meu pai, o reverendo Robinson, conseguiu impedir que sua igreja fosse destruída. Fomos de bicicleta até lá hoje cedo. Eu, 2 de meus irmãos, 4 outras crianças do bairro que estavam prontas para serem batizadas, além de meu pai e de alguns outros adultos do bairro que foram na frente. Todos os adultos estavam armados. Essa é a regra. Sai em grupos e sai armado. A alternativa era sermos batizados na banheira de casa. Teria sido mais barato, mais seguro e eu não veria problema. Eu disse isso, mas ninguém me deu atenção.
Para os adultos, sair e ir a uma igreja de verdade era como voltar aos bons tempos, quando existiam igrejas em todos os lugares, além de muitas luzes, e quando a gasolina servia para abastecer carros e caminhões e não para atear fogo às coisas. Eles nunca perdem uma chance de relembrar os bons tempos e de contar às crianças como vai ser incrível quando o país se reestruturar e os bons tempos voltarem. Sei. Para nós, crianças, para a maioria de nós, a viagem era só uma aventura, uma desculpa para sair de dentro dos muros. Seríamos batizadas por obrigação ou por um tipo de garantia, mas a maioria de nós não liga muito para a religião. Eu ligo, mas tenho uma religião diferente. Por que se arriscar? Perguntou Silvia Dum para mim há alguns dias. Talvez haja sentido nessa coisa toda de religião. Os pais dela achavam que havia, por isso ela estava conosco. Meu irmão Kate, que estava conosco, não tinha as mesmas crenças que eu. Simplesmente não se importava. Meu pai queria que ele fosse batizado, então que se danasse. Kate não se importava com muita coisa. Ele gosta de passar tempo com os amigos e fingir ser adulto. Evitar o trabalho, evitar as aulas e evitar a igreja. Tem só 12 anos. É o mais velho de meus 3 irmãos. Não gosto muito dele, mas é o preferido da minha madrasta. 3 filhos inteligentes e um burro. E é do burro que ela mais gosta. Kate era o que mais olhava ao redor enquanto pedalávamos. Sua ambição, se podemos chamar assim, é sair do bairro e ir para Los Angeles. Ele nunca fala exatamente o que vai fazer lá. Só quer ir para a cidade grande para ganhar muito dinheiro. De acordo com meu pai, a cidade grande é uma carcaça coberta por um monte de vermes. Acho que ele tem razão, apesar de nem todos os vermes estarem em Los Angeles. Há vermes aqui também. Mas os vermes não costumam gostar de acordar cedo. Passamos por pessoas deitadas, dormindo nas calçadas, e algumas estavam acabando de acordar, mas elas não nos deram atenção. Vi pelo menos 3 pessoas que não voltariam a acordar, nunca mais. Uma delas não tinha cabeça. Eu me peguei olhando ao redor à procura da cabeça. Depois disso, tentei não olhar mais ao redor. Uma mulher jovem, nua e imunda, passou cambaleando por nós. Observei sua expressão relapsa e percebi que ela estava atordoada, bêbada ou coisa assim. Talvez ela tivesse sido estuprada repetidamente, a ponto de enlouquecer. Eu já tinha ouvido histórias de que isso acontecia. Ou talvez só estivesse drogada. Os meninos de nosso grupo quase caíram das bicicletas olhando para ela. Que belos pensamentos religiosos eles teriam por um tempo. A mulher nua não olhou para nós. Olhei para trás depois de passarmos por ela e vi que havia se sentado no mato, encostada no muro do bairro de alguém. Grande parte de nosso trajeto foi ao longo de um muro de bairro depois de outro. Alguns tinham o tamanho de um quarteirão, outros tinham 2 e outros tinham 5. Subindo em direção aos montes havia propriedades muradas, uma casa grande e várias pequenas dependências mais simples onde os empregados moravam. Não passamos por nada assim hoje. Na verdade, passamos por alguns bairros tão pobres, cujos muros eram feitos de pedras não cimentadas, pedaços de concreto e lixo. E também havia as áreas residenciais sem muros, lamentáveis. Muitas das casas estavam destruídas, queimadas, vandalizadas, infestadas por bêbados ou drogados, ou ocupadas por famílias de sem-teto com filhos imundos, magros e seminus. Seus filhos estavam acordados e nos observaram enquanto passamos. Sinto pena dos pequenos, mas os da minha idade e os mais velhos me deixam nervosa. Descemos pelo meio da rua destruída e as crianças saem e ficam nas calçadas para nos ver. Só ficam paradas olhando. Acho que se só houvesse 1 ou 2 de nós, ou se não conseguissem ver nossas armas, talvez tentassem nos derrubar e roubar nossas bicicletas, nossas roupas e nossos sapatos, sei lá. E depois? Estupro? Assassinato? Poderíamos acabar como aquela mulher nua, aos tropeços, atordoada, talvez ferida, que certamente chamaria a atenção de pessoas perigosas a menos que roubasse algumas roupas.
Eu queria que pudéssemos ter dado algo a ela. Minha madrasta conta que ela e meu pai pararam para ajudar uma mulher ferida certa vez e que os homens que a haviam ferido pularam de trás de um muro e quase mataram os dois. E estamos em Robledo, a 32 quilômetros de Los Angeles, e de acordo com meu pai, uma cidadezinha que já foi rica, verde e sem muros, da qual ele queria sair desesperadamente quando era jovem. Assim como Kate. Assim como Kate, queria escapar da chatice de Robledo em busca da agitação da cidade grande. Los Angeles era melhor na época, menos letal. Ele morou lá por 21 anos. Então, em 2010, seus pais foram assassinados e ele herdou a casa deles. Quem os matou havia roubado a casa e destruído a mobília, mas não ateou fogo a nada. Não havia muro de bairros na época. Que loucura viver sem um muro como proteção. Mesmo em Robledo, a maioria da população da rua, vagabundos, bebuns, drogados, pessoas desabrigadas de modo geral, é perigosa. São desesperados, malucos ou as duas coisas. É o suficiente para tornar as pessoas perigosas. Para mim, o pior é que eles costumam ter problemas. Cortam as orelhas uns dos outros, os braços, as pernas. São portadores de doenças não tratadas e de ferimentos infeccionados. Não tem dinheiro para gastar com água para banho, por isso até os que não estão com feridas abertas têm problemas de pele. Não têm o que comer, por isso são malnutridos. Ou ingerem alimentos estragados e se envenenam. Enquanto eu passava, tentei não olhar para eles, mas não deixei de ver e de absorver parte de seu sofrimento, de modo geral. Consigo tolerar muita dor sem me deixar abater. Tive que aprender a fazer isso, mas foi difícil. Hoje, continuar pedalando e acompanhar os outros quando todo mundo que eu via fazia com que me sentisse cada vez pior. Meu pai olhava para trás na minha direção de vez em quando. Ele diz: "Você consegue superar isso. Não tem que se envolver." Ele sempre fingiu, ou talvez acreditou, que minha síndrome da hiperempatia fosse algo que eu pudesse deixar de lado e esquecer. Afinal, o partilhamento não é real. Não é uma mágica nem uma percepção extrasensorial que me permite compartilhar da dor ou do prazer das outras pessoas. É ilusório. Até mesmo eu admito isso. Meu irmão Kate costumava fingir estar machucado só para me enganar e dividir sua suposta dor. Certa vez ele usou tinta vermelha como sangue falso para me fazer sangrar. Eu tinha 12 anos na época e o sangue ainda saía pela minha pele quando eu via outra pessoa sangrando. Não conseguia evitar e sempre temi que isso chamasse a atenção de pessoas de fora da minha família. Não dividi um sangramento com ninguém desde que fiz 12 anos e tive minha primeira menstruação. Que alívio! Só queria que todo o resto também tivesse passado. Kate só me enganou para que eu sangrasse daquela vez e eu bati nele demais por isso. Eu não brigava muito quando era criança porque me doía muito. Sentia cada golpe que dava como se tivesse atacado a mim mesma. Então, quando decidia que tinha que brigar, eu me preparava para machucar mais do que as crianças costumavam machucar umas às outras. Quebrei o braço de Michael Talcott e o nariz de Robin Quintanilha. Quebrei 4 dentes de Sylvia Dunn. Eles mereciam 2 ou 3 vezes mais do que eu batia. Eu era castigada todas as vezes e me ressentia disso. Era um castigo duplo, afinal, e meu pai e minha madrasta sabiam disso. Mas saber não os impedia. Acho que eles faziam isso para satisfazer os pais das outras crianças. Mas quando batia em Kate, sabia que Corey, meu pai, ou os dois me castigariam por aquilo. Era meu pobre irmão menor, afinal de contas. Por isso eu tinha que cuidar para que meu pobre irmãozinho pagasse com antecedência. O que eu fizesse com ele tinha que valer a pena, apesar do que eles fariam comigo. Valeu. Nós dois pagamos por isso com meu pai. Eu por machucar uma criança menor e Kate por arriscar levar os assuntos da família a público. Meu pai se importa muito com privacidade e os assuntos da família. Há uma série de coisas sobre as quais nem sequer pensamos em falar fora da família. Primeiro, entre elas está qualquer coisa a respeito de minha mãe,
minha hiperempatia e como as duas estão relacionadas. Para o meu pai, o negócio todo é vergonhoso. Ele é pregador, professor e deão. Uma primeira esposa que era viciada em drogas e uma filha prejudicada por isso não são coisas das quais ele queira se gabar. Sorte minha. Ser a pessoa mais vulnerável que conheço certamente não é algo de que eu queira me gabar. Não posso fazer nada sobre minha hiperempatia, independentemente do que meu pai pense, queira ou deseje. Sinto o que vejo os outros sentirem ou o que acredito que eles sintam. A hiperempatia é o que os médicos chamam de síndrome orgânica ilusória. Bela merda. Dói e é só o que sei. Graças ao paracético, ao comprimidinho, ao pó de Einstein, a droga da qual minha mãe decidiu abusar antes de morrer em meu parto, sou louca. Sinto muita tristeza que não me pertence e que não é real, mas dói. Eu supostamente compartilho um prazer e dor, mas não existe muito prazer por aí hoje em dia. O único que encontrei até gosto de compartilhar. O único que encontrei que gosto de compartilhar é o sexo. Sinto o prazer que o rapaz sente e o meu, e quase gostaria de não sentir. Vivo em uma comunidade minúscula, murada, um aquário no fim do mundo, e sou a filha do ministro. Existe um limite real a respeito do que posso fazer quando o assunto é sexo. Bem, meus neurotransmissores são bagunçados e continuarão a ser. No entanto, consigo ficar bem desde que as outras pessoas não saibam ao meu respeito. Me viro bem dentro dos muros do bairro. Mas nossos percursos de hoje foram terríveis. Na ida e na volta, eles foram as piores coisas que já senti. Sombras e fantasmas, beliscões e socos de dor inesperada. Se eu não passar muito tempo olhando para velhas feridas, elas não me machucam muito. Havia um menininho nu, cuja pele era coberta por marcas vermelhas. Um homem com uma casca de ferida enorme sobre o toco, onde antes ficava sua mão direita. Uma menininha nua, talvez de 7 anos, com sangue escorrendo por suas coxas. Uma mulher com o rosto inchado, surrado. Devo ter parecido assustada. Olhei ao redor como um passarinho, sem deixar meus olhos se demorarem em alguém além do tempo necessário para ver que ele não estava vindo na minha direção nem mirando nada em mim. Meu pai deve ter percebido algo do que eu sentia em minha expressão. Tento não deixar meu rosto mostrar o que sinto, mas ele é bom em me analisar. Às vezes as pessoas dizem que pareço séria ou brava. É melhor que elas pensem isso do que saibam a verdade. Prefiro que elas pensem qualquer outra coisa a deixar que saibam como é fácil me machucar.